Muita gente dizia, não tem como que esse casal negro possa representar nosso país. Será que ela estudou mesmo em Princeton? Será que ele é realmente desse país? Nos disseram que havia uma ordem e que nós não pertencíamos ao topo. Você já enfrentou dificuldades com sua saúde mental enquanto estava na Casa Branca? Sim, quer dizer, eu acho... Eu sou Michelle. E eu sou o Craig. Ex-primeira-dama, autora de best-sellers, Michelle Obama, e irmão da primeira-dama, ex-técnico em Brown e Oregon State. Meu irmão mais E velho. co-apresentador do hino de Michelle Obama e Craig Robinson. Ainda sinto aquela dúvida. Será que sou boa o suficiente? Sério? Mesmo Porque, agora? apesar da confiança, esse é o trabalho que estou fazendo. Se não for suficiente agora, digo a mim mesma e a minha terapeuta, então nunca será. Hoje falam sobre treinar confiança. Quando crescemos, líderes não faziam isso. Eles apontavam o quão mal você estava indo, esperando que os melhores se destacassem. Nossos pais fizeram exatamente o oposto. O que eles incutiram em vocês para manter a autoconfiança alta quando o mundo tentava derrubá-los? Sabe, foi mais ou menos assim. Bem-vindos à The School of Greatness, em português. Temos Michelle Obama e Craig Robinson conosco. Obrigado por estarem aqui. Estou animado. Obrigado por nos receber. Isso é Obrigada. demais. Estou super animado. Empolgada. Vocês estão num estúdio novinho da School of É Greatness. lindo. Bem bonito, elegante. Lindo e elevado. Temos uma equipe incrível que montou isso. E uma das coisas, olha só, até lareira fake. Comecei a Escola da Grandeza há 12 anos porque quis aprender lições que senti que não aprendi na escola. Legal. Queria aprender como superar insegurança, lidar com fracasso, enfrentar términos amorosos e entrar em relacionamentos com consciência, coisas que escola não me ensinou. Vocês dois estudaram em universidades de elite e fizeram coisas incríveis desde então. Mas o que quero saber é qual lição cada um ensinou ao outro como adultos que não aprenderam na escola. Craig, começo com você. Qual foi a maior lição que a Michelle te ensinou como adulto, que você não aprendeu na escola? Te digo, Lewis, aprendi muito com minha irmã. E sabe, agora que ela é ícone, as pessoas acham que minha irmã é mais velha, mas ela é, na verdade, 20 meses mais nova que eu. E ela tem tanta sabedoria, eu poderia listar umas 4 ou 5 coisas diferentes. Mas há pouco tempo, a Michelle me disse para eu garantir que, porque eu tenho 4 filhos, e 2 já são adultos, mas tenho adolescentes também, de 15 e 13 anos. E como ela pode confirmar, sou membro fundador do CDP, o Clube dos Pais Velhos. Ok. E sendo membro fundador, você tá sempre no papel de pai. E minha irmã Michelle me falou, Craig, não esquece de levar sua esposa para sair, não esquece de cuidar dela. Minha esposa, que é mulher de treinador, tá acostumada a lidar com 20 atletas de uma vez, ou 20 pessoas na nossa casa, sem nunca falar das suas próprias necessidades, sabe? Se colocando em último. Isso, se colocando em último lugar de prioridade, como muitas mulheres fazem, quase todas, posso dizer. Foi um conselho tão bom de ouvir, porque me deixou agir antes que minha esposa precisasse pedir. E é muito minha esposa. Se eu falar com a Kelly, ela vai dizer que você tá fazendo Pode isso? conferir, pode Vou dar uma conferir. checada com elas Sim. pra ver. Não, isso é muito bom Pode porque... checar mesmo. E a gente não faz nada além de sentar e falar dos filhos quando sai nesses encontros. Mas é divertido. Eles já têm idade para ficar em casa sozinhos. Ela me deu esse conselho há uns 9 meses, talvez um E ano. como a relação de vocês cresceu ou melhorou com isso? Parece que tá na mesma, mas a gente se diverte quando Nossa, que sai. bom. Se diverte. E também deixa os filhos terem a casa para eles, sem destruir tudo, dando um pouco de corda, dando um pouco de liberdade para eles. Então, é uma fase de crescimento para todos Que nós. lição bonita. É uma boa lição que aprendi. Então, Michelle, qual foi a maior lição que seu irmão te ensinou sobre a vida ou algo que você não aprendeu na escola? O Craig tem. Nossa, é como se houvesse nele uma inocência jovem,
cheia de alegria e que você nunca deixou escapar. Isso traz uma leveza, entende? E que acho que os outros sentem. Brinco que todos adoram Craig, sabe? E eu estou nesse grupo, né? Se ele fosse outro tipo de irmão, eu talvez o odiasse, porque todo mundo o ama tanto. Eu zoava que minha mãe o amava mais do que a mim. Tipo, eu estou na Casa Branca, ela morando lá. E mesmo assim, quando o Craig vem, Sério? Craig chegou. Ele apareceu. Estamos na casa dele em Milwaukee, em Macon, Milwaukee. E Mecon. ela... Macon. Algum lugar por aí. Perto de É Milwaukee. frio lá. Difícil até falar as palavras, Exatamente. tudo congela. Eu sei que você sabe. Sim, E ela sim. fica falando do vinho que ele tem em Wisconsin. Eu tipo, mãe, você mora na Casa Branca. O que mais eu preciso fazer? Sou a primeira dama dos Estados Unidos, né? Mas qualquer irmã caçula poderia ficar com ciúmes. Mas manter essa alegria, essa bondade. E ele é diferente como técnico no banco. Às vezes me assusta, fico pensando, quem é esse cara gritando com esses garotos? Mas tento segurar isso e abraçar mais essa energia. Por quê? Na minha área de trabalho, sabe, há muito cinismo e há também muitos problemas. E há muitos motivos que aparecem diante de você que como posso dizer isso? Para não ser tão otimista. E quando Sim. estou com você, Craig, tudo parece maravilhoso e novo. Não importa quantas vezes ele tenha visto algo, ele entra num lugar com essa alegria e essa admiração. Isso, sabe, é importante manter. Você já perdeu isso na Casa Branca, tipo, a admiração por até onde chegou e por tudo que você e Barack construíram juntos? Ou alguma vez você pensou, isso agora Praticamos é o manter normal? equilíbrio, não subir demais, nem descer muito. E isso virou hábito. Meu marido tem essa natureza. Ele é calmo, tranquilo, centrado, atleta, mas anda devagar como ninguém. Fico pensando, como assim? Como você anda tão devagar? Sem pressa. Ele leva essa energia Aquela vibe de uma aonde ilha. for. E ele me pergunta, por que anda tão rápido? Se eu andasse mais devagar, estaria andando para trás. Não sei nem como ele faz. Ele tem essa calma natural. Meu temperamento é mais ardente. Se eu deixasse minhas emoções me guiarem, se vibrasse demais com os momentos bons ou me afundasse nos ruins, estaria perdida. Então, acho que desenvolvi certo desapego, como, tá, beleza, Muralha da China? Ok, próxima parada. Encontro com o Papa? Ótimo te ver, bora seguir. Encontro privado com Sim. Nelson Mandela? Sério? Foi incrível, mas agora temos que... Sabe? Porque os momentos baixos eram pesados, como chorar por crianças baleadas. E sabe, estar em lugares onde pessoas perderam tudo e suas casas em tornados. Estamos de luto com as famílias de militares. Eu estou visitando Walter Reed. E você sabe, no meio da guerra, vendo salas e mais salas cheias de jovens sem pernas, com as pernas amputadas, e jovens esposas com bebês, se perguntando, sabe, como vão viver daqui para frente? Quero dizer, você fala sobre os altos e baixos. E eu acho que, ao passar por isso, para superar esses altos e baixos, eu aprendi a não me abalar muito, seja para o bem ou para o mal. Só para seguir em frente. Aí entra o Mister. Nossa, olha só isso. E eu fico tipo, que fofo. Às vezes, você precisa só reagir tipo. Isso é a coisa mais legal do mundo. Então, sim, acho que pratiquei um pouco mais essa coisa de Que interessante. ficar na minha. Parece que você precisava manter seu sistema nervoso estável o tempo todo. Senão, os altos e baixos te esgotariam emocionalmente. Exatamente. Como técnico de basquete, também preciso motivar e manter todos firmes, seja na onda boa ou quando estamos 20 pontos atrás. Então vocês, como irmãos, essa é a primeira dupla de irmão e irmã que recebo no Nossa, programa sério? em 12 anos. Tive outros irmãos, mas nunca assim. Então é curioso.
Você conseguia ser só o irmão mais velho dela no auge de tudo isso, com ela na Casa Branca? Ou tentava orientá-la como faz com seus atletas? Eu diria que meu papel foi mais de... Eu fui mais o apoio. Não dava pra guiá-la como se fosse atleta. Não que ela não possa ser treinada, mas... Não no tênis, pelo menos agora, né? Não, quero dizer, eu estava ali pra dar meu Entendi. suporte. Tipo, apenas tentando levantar o ânimo dela, não falando de técnicas ou o que fazer. Era mais sobre manter o espírito dela elevado, não sobre detalhes técnicos. Quando a gente chegava na cidade, eu, minha esposa Kelly e as crianças, era como acampar. Aí era tipo, beleza, hora de curtir como antigamente. Trazer leveza, familiaridade. Trazer a normal, normalidade. a normalidade. A normalidade que a gente costumava ter quando morávamos em Chicago, quando nossa mãe pegava os 4 filhos e levava para casa de um de nós, e a gente fazia um churrasco. Sabe, fazíamos um churrasco em casa com todos na sexta-noite. Então, sabe, eu via meu papel assim, enquanto eles estavam na Casa Branca. E sabe, também tinha aqueles momentos de sentar com Barack para assistir a um jogo de basquete. Embora ele é tão bom em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tinha 1000 coisas acontecendo, o jogo na TV, e ele sabia exatamente o que estava rolando na partida, enquanto lidava com tudo. Mas era bom, sabe? Ter esses momentos normais de família, mesmo sendo na Casa Branca. É, tentar manter as coisas familiares num mundo Ignorar tão tudo diferente. Fingir Exato. que o vidro à prova de balas não tá lá. Por sinal, ouvi dizer que você pediu pro seu irmão jogar basquete com Barack, é verdade? É, Pra, pedi mesmo. testar se ele era gente boa. Pois é, ou... Lewis, você entende isso, sendo atleta. Sei que você jogava futebol americano, mas... É, joguei basquete na D3. Mas não na é isso D1. que eu ia dizer. A maioria dos jogadores de futebol americano se acha jogador de basquete. Claro, eu era jogador Viu de só? basquete primeiro. É assim com todos Aí parei eles. de arremessar e pensei, não vou chegar na NBA. Então fui pro futebol americano. Então, E deu você certo. migrou e foi pro futebol americano. Meu pai e eu sempre conversávamos sobre basquete. Ele não jogava basquete, mas a gente falava sobre como o jogo revela quem você realmente é. Revela mesmo. Principalmente no basquete de Nossa. rua, porque Nossa, você cara. precisa arbitrar suas Sei próprias bem como jogadas. Minha irmã nos ouviu falando sobre isso, Ezawa, e disse, quando eles se conheceram, ei, leva o Barack pra jogar? Eu gosto mesmo desse cara. Quero saber se ele é de verdade, se você e o pai acham ele gente boa na quadra. E há quanto tempo você conhecia ele Foi no antes disso? primeiro ano. É no verdade. primeiro ano Foi- que estávamos saindo, Ah, tipo, certo. gosto dele. Ele é bonito, engraçado, inteligente. Estávamos começando a nos aproximar, mas quem é ele de verdade? E como é o Como é caráter a dele? personalidade dele? O que ele tem por E dentro? sabe, quando você tá com família, todo mundo se comporta bem, seja no jantar de ação de graças ou saindo para tomar algo. O Barack era esperto o suficiente para saber se apresentar bem, né? Mas não era só ouvir eles falando sobre isso. Sendo a irmã numa cultura de basquete, né? Eu era arrastada para todos os esportes. Passei a vida em ginásios. Eu era atlética. Ela ainda tá chateada com isso. Mas, sabe, era só o normal. Não íamos torcer por ele num esporte, porque na época, o título 9 ainda não tinha começado. E mesmo sendo meio moleca, bem atlética, não tinha espaço para eu gastar essa energia. Nem era legal para meninas serem atletas, ainda mais se fossem altas, porque todo mundo presumia isso. Então, eu era a irmã na lateral. Conhecia todos os caras bonitos do basquete, então não estava Certo, sim. reclamando. Mas eu entendia de esportes, conhecia o jogo, e já tinha saído com caras do time do Craig e ouvia sobre eles. Como eram nos treinos? Eram fáceis de treinar? Então, eu acreditava que dava para aprender muito sobre homem, especialmente pelo jeito que ele joga, né? 100%. Então, eu falei, leva ele para jogar. Sério? E Logo no também primeiro porque o ano, Barack disse que jogava basquete. você tipo, vamos ver se ele é o isso. cara. Ele disse que é bom no jogo, mas não se gabou. Só que é louco por basquete. Eu queria saber, ele é mesmo atleta? Sabe como é? É,
Ele é atleta Ele é mesmo? real ou não? Porque senão não Porque sei eu se não vou me querer. importaria se ele não fosse, mas ficaria desconfiada se ele dissesse que é e depois não soubesse nem driblar a bola. Se ele falasse muito e não jogasse nada, sabe? Exatamente. Então, Nem peraí. sabia driblar Como a foi bola. isso? Você ligou pra ele e disse: Ei, bora jogar uma partida. Foi Então, um mano a mano? vou Como foi começar isso? por como ela me pediu. Ela disse: Ei, leva ele pra jogar. Quero saber como ele é de verdade. E eu logo falei: Não vou fazer teu trabalho sujo, não. Porque eu tava preocupado que se ele não jogasse bem, eu teria que dizer: Nossa, esse cara é péssimo. Mas você também foi tipo craque na Ivy League, Então, MVP. Você foi profissional. Deixa eu chegar draftado nisso, na NBA. Luiz. Você era pró. Então, olha, os caras com quem eu treinava, não seria justo pra ele. Não, não. Eu disse isso pra ela e ela insistiu. Por favor, você tem que fazer isso. Aí chamei uns amigos que eram como eu, mas que não iam tentar. Acabar com ele, sabe? Se você estivesse em Chicago na época, eu te chamava. Chamei Sim, o Warren sim. Duncan, chamei meu Ok. amigo John Rogers. É, atletas, mas não tipo caras da NBA. Atletas, mas não os caras da liga Sim, sim. de verão que eu Não. treino. Aí liguei pra ele e disse: Ei, vamos jogar na... Esqueci onde foi. Universidade de Chicago. Em algum não lugar em lembro Chicago. direito. Mas é uma Universidade de história de Chicago. colegial. Beleza. Então, na Universidade de Chicago. Bora jogar. Ele veio e foi... Tava jogando de boa. Partida amigável e tá tudo certo. Ele... Era 5 contra 5? Não, 2 é contra 3 2. contra 3 e 4 contra 4, na meia quadra. Meia Porque, quadra, tá sabe, bom. em jogo de Então quadra ele é- inteira, dá pra se sim. esconder se não É for bom. verdade, dá pra... Ah, sim, dá Mas pra na disfarçar. meia quadra, Viu? jogo de meia quadra tem que estar ligado, senão vão te chamar a atenção. Mas ele era ótimo, né? Jogava direitinho, e eu sempre digo que ele é canhoto de verdade. Dribla com a esquerda e arremessa com a esquerda, sabe? Há alguns canhotos que são, na verdade, destros, mas arremessam com a mão Sim, esquerda. é verdade. Espero que seu público esteja entendendo. Meu melhor amigo Matt é Viu? assim. Luiz entende? Sim, sim. É, eu Luiz, sei. você sabe. Os atletas sabem. Os sim, atletas sim, sim. entendem, mas o que eu curti foi o seguinte. Sabe quando você faz falta em alguém, sabe que fez falta? Num jogo de cavalheiros, você só diz, bola sua, fiz falta. Sim, Não sim, fica sim. tentando. Você assume. Você assume como defensor. Isso. E ele fazia isso. E eu pensei, isso é um sinal bom logo de cara. Tô gostando dele. Outra coisa, ele não arremessava demais, mas também não passava demais. Tipo, ele arremessava quando tava livre e passava quando não tava. Mas o que realmente me ganhou foi... Ele não ficava só me passando a bola sabendo que eu era irmão dela. Sabe como Só é? pra parecer Alguns gente boa. caras ficam tipo, ei, Craig, vai, arremessa. E eu fico, para com isso, cara. Então, depois eu voltei e contei que o resultado da experiência com o Bom, basquete. a gente se casou, então... Deu certo, O sim, relatório foi sim. bem Ela ouviu positivo. essas histórias Agora. por tanto tempo. E se ele não Estou só tivesse ido dizendo bem? que, se não tivesse dado certo, talvez eu não tivesse continuado com ele. Sério? Sabe? Não sei Se ao seu certo. irmão tivesse dito algo como, sabe, o jeito dele era meio desagradável. Ele era grosseiro. Aí ela não teria brigava casado muito. com ele. Sério? Eu teria lidado com a situação de forma diferente. Teria conversado com ele, tipo, ouvi dizer que você foi meio babaca na quadra. O que tá rolando? Ou, sabe, por que você fez isso? Eu teria discutido e ficado Verdade. atenta a outros sinais. Ele não mostrou nada diferente do que eu já via, entende? O comportamento dele batia com o que ele dizia. Exatamente. Sempre foi assim. Barack é realmente quem ele parece ser, sabe? Não tem duas personalidades. Ele se apresenta bem, é alguém que você quer no seu time. Isso lindo. foi importante pra mim, como uma mulher que foi criada na cultura do esporte, sabe? É algo importante pra mim, sabe? É um valor que prezo muito. Respeito isso não só nas amizades com homens, mas em todas as minhas amizades, em geral. Então, você é quem diz ser? Você se apresenta bem? É jogador de time? Então, é isso. Que lindo. Ótima história. Adorei. Mas crescendo, ouvi você falar no seu podcast, que é incrível. Recomendo que todos baixem e assistam. Você disse que cresceram num apartamento de um quarto só.
Basicamente, Ah, sim. a sala era o quarto de É, vocês sim. até o ensino Ah, médio. sim. Então vocês dividiram o quarto por uns 10, 12 Sim. anos. Dividimos o quarto durante toda a infância, enquanto crescíamos. Nossa. Isso durou até eu ir pro ensino médio. Nós transformamos varanda dos fundos num quarto. Sim. Sabe, dei um acabamento, fechei tudo e isolei. E isso Varanda da se cozinha. tornou o nosso quarto. Mas eu diria que todo o nosso Apartamento inteiro. era do tamanho dessa área aqui. Tinha uma cozinha com mesa, então não É era isso. uma sala de jantar. Você entrava pelo corredor. O banheiro ficava bem ali. Aí tinha a escada para descer do outro lado. Isso. O que chamavam de sala de estar era realmente uma sala de jantar. Mas a gente usava como sala de estar. Tinha um quarto ali. E a sala de estar, cara, virou nosso quarto também. Que No começo, incrível. nossas camas ficavam cabeça com cabeça, quando éramos bem pequenos. Depois, quando crescemos, meu avô, o pai do meu pai, o vovô sulista, a gente chamava ele assim, porque tínhamos 2 avós. Um morava no lado oeste, outro no lado sul. E a gente diferenciava assim. Qual casa a gente vai? Vovô Oeste ou vovô Sulista? Ele dizia Oeste. Aí ele se mudou para o Sul e ficou vovô Sulista. Ele construiu para nós uma divisória de madeira no meio do quarto. Então ficou melhor, pois virou um quarto para mim e um outro quarto para Michelle. E ainda uma área comum. Então sim, a gente dividia o espaço mesmo. Nosso pai era um trabalhador da cidade. Ele era operário, um trabalhador braçal da prefeitura, cuidava da estação de filtragem de água. Vivíamos do salário dele, até eu entrar no ensino médio, porque meus pais achavam importante minha mãe ficar em casa. E para isso dar certo, meu pai, mesmo ganhando pouco, era muito responsável com dinheiro. Eles faziam sacrifícios. Para eles, o tamanho da casa não importava. O que valia era ter nossa mãe por perto, para a gente almoçar em casa. E ela era uma mãe voluntária na escola. Conhecia nossos amigos. Não tínhamos muito dinheiro, não crescemos com coisas materiais. Quando falo com pais, vejo jovens esperando tipo, quero uma casa de 600 metros quadrados e que temos economias para a faculdade já garantidas antes mesmo de pensar em casar. Não foi isso que nos tornou quem somos hoje, sabe? Crescer naquele espaço minúsculo, com 4 pessoas e um banheiro só, forjou nosso caráter, criou laços e intimidade. Hoje, isso nos lembra que, não importa o tamanho do sucesso, uma casa, ou melhor, um lar, é sobre quem está lá, não onde estamos. E isso foi algo que eu precisei superar com a ideia de me mudar para a Casa Branca, o que, Sim. novamente, estava entre os meus maiores medos quando o Barack disse que ia se candidatar. Eu fiquei tipo, Barack, se você ganhar a eleição, como podemos criar uma família nesse ambiente, sabe? Isso não é normal para nós. Esse peso não era, para mim, algo que, sabe, pudesse sustentar uma família saudável. E isso me preocupava. O peso do quê? O peso de tudo? tudo. Mas aprendi que mesmo naquele ambiente, naquele casarão, não era a casa. Éramos nós dentro dela. Que Então, interessante. tivemos que achar um jeito. Criar uma família é fazer isso de um jeito pequeno. Se pensar bem, é criar proximidade. Por isso, em famílias, todo mundo se junta na cozinha, né? Em casas bem unidas, não importa o tamanho, todo mundo fica na cozinha. É onde se conversa, se conecta. Na Casa Branca era assim. A gente sempre acabava reunido num canto só, especialmente se o Craig estava por lá. A gente Sim. queria estar junto. Então, não importa se são 600 ou 6.000 metros quadrados. A gente se reunia na cozinha porque tava sempre com fome. Aí todo mundo acaba vindo junto. Tipo, ei, quer Isso ficar com a aí. gente? Tamo na cozinha. Eu tô curioso sobre uma coisa. Vocês dois, os dois, construíram carreiras de sucesso. E fizeram diferença no mundo. Cada um do jeito próprio. Como vocês cultivaram a confiança de que mereciam esse sucesso? Em nível tão alto? Você como treinador, no mundo dos negócios, na NBA, e até saindo de um apartamento pequeno, vocês dois, para morar na casa mais icônica do mundo.
Tipo, como vocês acreditaram que mereciam essa vida, vindo de origens tão simples, tão humildes? Bom, é processo, passo a passo. E se você tem pais inteligentes como os nossos, sabe, que nem imaginavam o que vinha pela frente, mas entendiam, eles entendiam por nós. Eles queriam que a gente se sentisse assim na nossa pequena mesinha de cozinha. Então, você começa a sentir isso porque vê sua própria grandeza nos olhos dos seus pais. Tipo, a gente tinha pais que realmente achavam que éramos inteligentes, engraçados e interessantes. E refletiam isso pra gente. Eles queriam ouvir o que a gente pensava. Então, crescemos pensando: somos tão engraçados, somos tão inteligentes, sabe? Somos tão interessantes, sabe? Sei que você quer ouvir o que tenho a dizer. Sei que tenho 5 anos, mas deixa eu te contar minha opinião sobre isso, né? Então, começa aí, especialmente quando você é uma criança negra e pobre do sul de Chicago. Acho que nossos pais sabiam que o que vinha pela frente era uma mensagem totalmente oposta, que a cada passo, Interessante. independentemente de quem fôssemos, haveria professores e pessoas constantemente baixando nossas expectativas. Então, acho que eles nos encheram de atitude de você pode, você tem que fazer. E esse incentivo nos deu tipo uma armadura enquanto saíamos e começávamos a levar pancada. No mundo. Sim, sim. Então, o que eles incutiram em vocês para manter a autoconfiança alta quando o mundo tentava derrubar vocês? Boa, então vou te explicar em termos de treinador. Antes de falarem sobre treinar confiança, eles já treinavam confiança. Interessante. O que eles diziam, faziam ou como reagiam? Era mais ou menos assim que seria. Se eu falava, mãe, como eu aprendo a ler? E isso eu tendo 4 anos de idade. Em vez de dizer, você junta as letras, ela falou, pega aí um livro, vou te mostrar como ler. E ela me ensinou a ler quando eu tinha 4 anos, porque perguntei, como se lê? E toda vez que perguntava, como faz tal coisa, ela parava o que estava fazendo e me mostrava. Aí eu me sentia. E depois ela falava, filho, que incrível que é que você sabe ler, ou que incrível que você sabe contar as horas, ou que podíamos dar uma volta no quarteirão de bicicleta sozinhos, todas essas coisas. É realmente interessante, porque hoje as pessoas falam sobre treinar confiança e sobre liderar com confiança. Quando crescemos, líderes não faziam isso. Eles te destruíam para te reconstruir. Eles gritavam Com você, Sim, sim. era uma outra mentalidade naquela época. Mesmo nas empresas, pelo menos na América, jogavam você na fogueira sem incentivar confiança. Apontavam seus erros, esperando que os melhores se destacassem. Mas nossos pais fizeram exatamente o oposto. Nossa, como eles aprenderam a fazer Eles isso? estavam à frente do tempo. Como minha mãe dizia, Sim. ela tentava fazer o O oposto oposto, do sim. que fizeram com ela. Veio de uma geração onde ninguém sabia direito como criar filhos. Não havia filosofia. Crianças eram vistas, mas não ouvidas. Não existia essa coisa de criar Não com havia criação intenção. com propósito. E nossos pais eram pessoas inteligentes. Não tinham diploma, mas poderiam ter. Minha mãe poderia ter sido professora, até catedrática, só que não via caminho para isso. Então, como todos nós, havia certa insegurança, mas também em cada um essa sensação de sei mais do que acham que sei. Acho que isso já está lá e depois é tirado de você, é apagado a golpes, atrapalhado por outras coisas. Minha mãe sempre sentiu que toda criança tem força e capacidade para aprender, se você não atrapalhar. Exato. E se você alimentar isso e não sufocar isso? E meus pais eram equilibrados, fomos muito abençoados por isso. Uau! Então, isso criou uma base para a gente sair para o mundo com essa crença de sou bem confiante e capaz, porque nossos pais nos obrigavam a ser assim. Cada sucesso reforça isso, mas às vezes tiramos isso das crianças. Digo, os pais hoje em dia tiram isso das crianças.
porque tentamos evitar que elas falhem. Queremos poupar nossa própria dor e vergonha com o fracasso delas. Então, nunca deixamos que assumam as rédeas da vida, e assim, elas perdem aquelas experiências que formam a confiança, que são tão necessárias. Mas nossos pais nos entregaram isso. Isso é E lindo. então vieram as experiências que acompanharam isso. Nascemos como pessoas boas, crianças educadas. Sabíamos como interagir com professores. Essa habilidade social amplia confiança e competência, porque ensinar crianças a se socializarem as ajuda. Crianças mais sociáveis recebem melhores respostas do mundo. Sempre fomos as crianças Sim. que os professores gostavam. Eles amavam vocês, né? Eles amavam. Isso te dá um pouco de força, e você aprende a fazer isso, né? Aí continua tendo sucesso. Para mim, um momento de revelação foi ir para Princeton. Fui para Princeton sem muita confiança, porque não era boa em provas. Tinha ótimas notas, mas meus resultados no SAT não eram bons. As notas diziam: você não pertence a Princeton. Algumas pessoas, ao verem minha cor de pele, diziam: você está mirando alto demais. Por sorte, ele entrou. Você já estava lá há 2 anos, né? Ou Sim, um sim, ano. estive lá por 2 anos e, bem, ela está sendo gentil, mas o que realmente disse foi: se esse cara entrou, eu com certeza entro. Sou mais inteligente que Ela ele. era uma melhor estudante do que eu fui. Eu era o cara que ia bem nas provas, mas nunca estudava. Interessante. Então vou te contar. Nos meus primeiros anos na Universidade de Princeton, me dei mal porque lá é preciso realmente estudar. Mas Sim. minha irmã Uau. é dedicada, inteligente, apenas ficava nervosa nas provas. Sim, Eu era sim. mais do tipo de eliminar as alternativas e ver o que sobra. Imaginem ir para essas escolas ouvindo: você não está pronta. Essa foi minha primeira insegurança, pensando: talvez eu não pertença aqui. O mundo está dizendo que você não pertence, mesmo quando todas as suas experiências até então dizem: mas por que eu não pertenceria? Como você superou essa crença de que não pertencia? Ou que outras pessoas diziam que você não Cheguei pertencia? lá, olhei ao redor e pensei: nossa, meu Deus. Assistiu a algumas aulas. Assisti algumas aulas e percebi que a ação afirmativa não é só sobre a cor da pele. Havia muitos filhos de ex-alunos, atletas. Era como: aí você senta na aula com pessoas, muitas brilhantes, mas também muitas que eram só. Aí você se pergunta: como você chegou aqui? Sabe, quem disse que você estava pronto? E depois, ter sucesso naquele ambiente. Para mim, isso meio que desmascarou o elitismo. Tirou o véu. Tirou o véu, essa é a Sim. expressão que eu queria. Tirou o véu de forma bem clara. Se estou nas melhores escolas do mundo e estou tendo sucesso, então todo esse resto é mentira. Interessante. Você me dizer que não posso é a grande farsa. Querem que eu pense que não pertenço aqui, quando na verdade pertenço. Então, o primeiro passo foi confiar no meu instinto de novo, voltar às bases, as coisas que meus pais diziam, que eu achava que era só amor deles, e começar a acreditar no que realmente está acontecendo no mundo, confiar nas minhas experiências. Interessante. E assim, vivi meu caminho até a confiança. A Casa Branca é só outro Princeton, né? A Sério? experiência foi igual. Houveram muitas pessoas dizendo coisas como: não tem como que esse casal negro vai representar nosso país. Sabe, diziam que não éramos patriotas. Olha só o cumprimento deles. Será que ela realmente entrou em Princeton? Será que ele é mesmo deste país? Será que realmente estudou em Harvard? É o mesmo tipo de... Não conseguimos enxergar além dos nossos próprios preconceitos. Questionamos porque nos disseram que existe uma ordem e que você não pertence ao topo. Então eu logo percebi que isso não é sobre mim, isso é sobre eles. Isso remete ao que aprendemos na mesa da cozinha. Não dá para basear. Não dá para basear quem você é ou como se vê no que qualquer pessoa,
além de quem está nesta mesa e te conhece, pensa, porque cada um carrega seus próprios preconceitos na opinião que tem de você. Então, é preciso fazer o trabalho e deixar que o trabalho fale por si. Isso é intrigante, porque, sabe, estar na posição que você ocupou por 8 anos, durante esse período, como você consegue manter o núcleo central dos seus amigos e familiares mais próximos focado apenas no que eles pensam de você, em vez do que o mundo pensa de você, tanto nos altos extremos quanto nas críticas extremas? Tipo, como você conseguiu não se deixar levar pelo seu próprio hype de metade do mundo, ou seja lá o que for? E depois, as críticas extremas. Você não pode ouvir nenhum dos dois, certo? Interessante. E isso não quer dizer que eu não olhei para nenhuma imprensa. Você sabe, especialmente quando você está fazendo campanha, não pode deixar de saber o que as coisas são. Mas o que aprendi foi que preciso filtrar, sabe? A beleza de estar na Casa Branca é que você tem uma equipe de comunicação. E eu apenas chego ao ponto de tipo, me diga apenas as coisas que objetivamente eu preciso ouvir. E eu tive que, sabe, praticar. E eu nem sempre era boa nisso porque eu chegava a olhar os vídeos. Eu olhava os stories de vez em quando e às vezes eu ia um pouco fundo demais. Mais do que deveria, sabe? Sim, alimentando o ego e também a crítica. Ah, isso não parece Exatamente. E bem, eu não posso acreditar em uma coisa e não na outra. Então, deixe-me apenas fazer o trabalho. Então, tentei desenvolver o hábito de obter minhas informações, não em primeira mão, mas em terceira mão. Então, meu diretor de comunicação me diz, em uma reunião, o que eu preciso saber, no que eu devo prestar atenção. Se houver um artigo ou algo sobre as meninas, ou algo que eu precise saber para me preparar para este discurso, me dê essa informação. Então, eu faço o que digo aos jovens. Não leia a seção de comentários. Sério, nem cheguem perto. Se você está nas redes sociais e fazendo esse trabalho, não deixe esse tipo de coisa te alimentar. É preciso disciplina para baixar a cabeça, fazer o trabalho e deixar que ele fale por você. Então, eu lia sobre o trabalho. Tipo, o discurso funcionou? O programa está funcionando? Está tendo impacto? Mas todas as outras coisas, os artigos de opinião e os comentários, é como bom e ruim. Não consigo absorver porque isso atrapalharia o trabalho. Interessante. E então é realmente sobre, você sabe, fui eficaz? Exatamente. Você sabe. E como treinador, você está vendo. Fomos eficazes? Talvez não tenha sido perfeito. Mas alcançamos nosso objetivo, ganhamos o jogo, avançamos a iniciativa. Isso mesmo, e é sem isso. realmente olhar para os elogios ou o feedback muito fortemente em qualquer dos espectros, o que estou ouvindo você dizer é que você teve que regular suas emoções. E é algo que você provavelmente tem que fazer. Como treinador. Como treinador, Sim. é como fazer com que os atletas ou estudantes atletas não reajam quando alguém os golpeia no estômago e não é marcada a falta. E também não se deixem levar pelo próprio sucesso. Sim, exatamente. Especialmente na era das redes sociais, porque todos esses caras querem ler sobre si mesmos. E foi um verdadeiro desafio tentar fazê-los ficar longe dos seus telefones e da leitura, porque a maior parte do feedback vai ser negativo. Isso é apenas a natureza de receber Se isso. alguém vai gastar tempo escrevendo, É porque vai ser coisa ruim. crítica. Sim, sim. Sim, as críticas. E eu também preciso te perguntar, fora das câmeras, que ouvi dizer que você também jogou com Jordan quando ele voltou. Ah, sim, sim. Ficarei feliz em te contar isso. Compartilha rapidinho aí. Então Jordan se aposenta e ele vai jogar beisebol? Jordan se aposentou para jogar beisebol e quando voltou, as pessoas ouviam que ele estava treinando e queria alguns caras para treinar com ele, que pudessem jogar o suficiente, mas não fossem como gorilas enquanto ele se preparava. Tim Grover, que era seu treinador. O Tim é meu amigo. Então Sim, sim. Tim sabe a Conheço o história, Tim. porque foi Uau. ele quem ligou novamente Não para acredito. Arnie Duncan, eu, John Rogers e mais alguns caras, e nós jogamos 2 contra 2 ou 3 contra 3. E então, quando ele ficou em forma, jogamos 5 contra 5. E então, quando ele estava pronto, quando ele nos superou, ele foi treinar com os caras de Liga de verdade. verão. É, Sim. porque, sabe, eu acho que eu tava com uns 30 e poucos anos, provavelmente.
Então, nós poderíamos dar a ele um jogo seguro. Conhecíamos o jogo, sabíamos como marcá-lo sem pular no lugar onde ele aterrissaria para que ele torcesse o tornozelo, e foi apenas... Muito E legal. ele era tão gracioso, mas era tão duro quanto foi em The Last Dance. Ele não queria perder. Ele provavelmente não queria perder nada. Ele estava tentando nos vencer todas as vezes. E sabe, Lewis? Ele era o oposto de Barack. Sim, ele não passava a bola. Ele estava... Ele estava levando o jogo a sério, trabalhando na técnica, mas também no lado emocional e mental, sua atitude, sabe? E ele tem sido absolutamente gracioso toda vez que eu o encontro. Sabe, quando eu trabalhava para os Buccaneers, eu o encontrava, trabalhava para os Knicks, eu o encontrava e ele era uma estrela. E aí, Craig? E ele é exatamente a mesma pessoa que ele sempre foi. Ele sempre foi a mesma pessoa. Isso foi legal. Que maneiro. Sim. Que experiência incrível. Foi sim. Mas você sabe que eu joguei contra ele na Liga de Verão em Chicago, quando ele chegou pela primeira vez. Então, Chicago tinha uma das melhores ligas de basquete de verão. Porque Chicago era um dos poucos lugares onde você tinha profissionais, jogadores de faculdade e jogadores do ensino médio. Então, quando Jordan foi selecionado por Chicago, jogamos na Chicago State University, a universidade, Faculdade comunitária. e você veio até Sim. mim. Vocês provavelmente ouviam falar dele enquanto Sim. cresciam e tal. Estavam nesse meio. Estávamos no mundo. E então, ele aparece depois de ser recrutado. Ele está jogando na Liga de Nossa, Verão, em que eu estou que loucura. jogando. Sim, então foi. Foi fantástico. Sabe, o lugar estava lotado. Ótima época para estar em Chicago. Incrível. Vocês estavam vivendo o sonho. Sim. Sim. Agora fiquei curioso, Michelle. Quero saber, você já teve dificuldade com sua saúde mental enquanto esteve na Casa Branca? Já sentiu que a pressão era grande demais, a ansiedade pesada, ou que o peso de tudo era demais? Ou acha que conseguiu manter o equilíbrio o tempo todo? Quer dizer, acho que a gente estava surpreendentemente preparado para isso, sabe? Não quer dizer que eu não tive meus momentos ruins, que a gente não teve dias difíceis. A gente teve, claro, mas eu não senti que não podemos fazer isso. Nunca vamos superar isso. Então, em primeiro lugar, isso vem de como fomos criados, certo? Quero dizer, você está nisso. Vamos conseguir. Vai funcionar. Vamos aparecer todos os dias. Todos os dias, vamos aparecer. E também, eu descobri que é importante para mim e para o Barack mantermos nossa sanidade ou equilíbrio, porque estávamos criando crianças pequenas. Nossa, isso deve ser muito desafiador. Ser pai sem o mundo te olhando o tempo todo e tendo que tomar grandes decisões todo dia, já deve ser uma das coisas mais difíceis, né? Sim, Mas fazer isso, e como ser uma ótima mãe, uma ótima esposa, uma líder no mundo, e ainda cuidar da sua saúde e da sua mente. Como você consegue fazer tudo isso enquanto cria filhos? mas também ajuda a tê-los, porque adivinha o que as crianças são? Elas são uma grande distração e são muito egocêntricas. E elas são muito tipo, você sabe, ok, pai, isso é legal sobre o Oriente Médio, mas deixe-me te contar sobre meu desenho que estou fazendo, certo? Quero dizer, eles te mantêm com os pés no chão. Você precisa estar no presente. Você tem que estar no presente, porque é onde eles estão. É tipo, eu realmente não sei quem é Putin, mas deixa eu te contar sobre a senhora Cherney. Ok, quero dizer, os mundos deles são reais. E o Barack, ele se deleitava nessa normalidade, certo? Sério? Sério. Tipo, ele voltava para casa depois de um dia no escritório e gostava de, sabe, poder sentar-se com duas garotinhas tagarelas e ouvir sobre suas vidas e lembrá-lo do que é importante. Isso ajudou. Foi um estresse, mas também foi algo muito reconfortante. E provavelmente trazia muita alegria para sua vida também. Quando você está lidando com estressantes o dia todo, ter crianças trazendo amor, alegria, brincadeira e aquele encantamento. Sim, sim. Mais do tipo de energia que o Craig traz para o mundo, né? Exatamente, Essa alegria, sim. curiosidade e fascínio pelos momentos. Uma das melhores histórias sobre meu marido é que ele virou treinador durante os anos na Casa Branca. Ele treinou o time de basquete recreativo Sério? da quarta série da Sasha, Sério? os Vipers. E tipo, Como ele se saiu? Como foi o... Ele mandou bem. Vou deixar ela terminar. Tá bom. Sim. então, ele não começou como treinador, mas a inscrevemos no basquete recreativo em um YMCA local em Chevy Chase. E claro, vamos aos jogos, porque é basquete, certo? Claro, tem que E a gritar. minha filha, a única que Sim. talvez tenha um talento para isso. Então, todos nós vamos aos jogos. E no time estava Maisie Biden, neta do então vice-presidente Joe Biden,
que cresceu junto com as nossas filhas. Amigas, agora imagine essa liga de basquete amador em qualquer domingo, porque todos nós íamos, certo? Presidente, vice-presidente, primeira e segunda dama. Serviço secreto e todo mundo, Duas sim. equipes. Não, tipo 8 equipes. Uau. Porque todos os times tinham segurança Certo também. ou verdade? Então, Eles tinham o seus próprios seguranças também. ambulância, helicópteros, equipe da SWAT espalhada pelo ginásio todo, né? Num ginásio de escola, com só Tudo 2 isso. arquibancadas. Bem simples, Isso né? mesmo. E claro, todos ainda eram bem novos, jogando um basquete incrível. E eu só pensava, Joe, você precisa parar de gritar, sabe? Barack, senta, senta. Mas era uma liga onde os pais eram os treinadores. E os 2 pais do time Vipers não eram treinadores profissionais. Eles realmente não entendiam muito de basquete. E isso ficou bem claro no segundo jogo, quando Barack começava a descer até o banco dos técnicos e dizia: você sabe, faça ela bloquear aquele e faça com que amarrem seus sapatos. Então, ele estava meio que dando dicas, e na época, seu assistente era Reggie Love. Reggie Love jogou na primeira Ele divisão. é de Duke, né? É, sim, é. Esse era o cara dele. Então, ele e o Reggie saíam dos jogos realmente criticando o que não estava indo bem. Eles não estavam executando as jogadas. Não havia treinos. Então, começaram a dar conselhos paralelos para esses 2 pais treinadores. Nossa, meu então, Deus. como você lida com isso? O que você faz com isso? Com o presidente te dando conselhos de treinador, você fica tipo, e lá está você com seu apito de treinador. Você Nossa. sabe, ele começa a se oferecer para dirigir o treino dos Vipers. Então, eles vão para uma das academias no centro da cidade, no departamento de agricultura, ou do interior, ou qualquer outro. Eles assumem uma academia. Toda semana, estão lá treinando os Vipers. Ensinaram 2 jogadas. Uma era boxe e a outra era outra coisa. Nossa, não era ofensiva em triângulo, Não, né? nada de ofensiva em triângulo, porque essas menininhas nem amarravam os tênis direito. Não sabiam nem o Só básico. coloca a camisa pra dentro, sabe? Sabe? Sim. Então, no fim, o Barack tá no banco com o Reggie, com os pais, e eles estão comandando Isso as é jogadas. incrível. Resumindo, os Vipers ganharam o campeonato. Bora! Que maneiro! Sim. Os Vipers ganharam o campeonato. Que legal. Sua filha e eu temos algo em comum, então. Ambos jogaram em um time chamado Vipers. O meu time de futebol americano de arena também se chamava Vipers. Então, temos isso em comum. Isso é incrível. Imagina o que isso faz para aliviar o estresse, né? Uma vez por semana, você simplesmente é um pai. Com E no certeza. final das contas, não importava quem eles estavam enfrentando. Ele era só o treinador dos Vipers. Foi bom para ele. Foi bom para o relacionamento dele com nossas filhas. Isso nos fez focar em algo além das crises mundiais que ele estava enfrentando. Então as meninas nos acalmaram, sabe? E ele foi a todas as reuniões de pais e professores, sabia? Sério? Cada uma, e com a comitiva e tudo. O que deixou as meninas muito Nossa, envergonhadas. imagino. Tipo, pai, os caras do SWAT estão no telhado. Eles têm as metralhadoras à mostra. E nós apenas dizíamos, apenas ignorem isso. Isso não é sobre vocês. É só ignorar, Apenas sim. estávamos tentando fazer com que elas se concentrassem em suas vidas. É como essas coisas Sim. de presidente. Isso é uma coisa só. Sua vida é sua vida. E estamos entrando nela como todos os pais. Vamos lá, eu vou ao jantar comunitário. Vou ficar no campo de futebol. Vou assistir ao seu jogo de tênis. Tênis era um esporte difícil de assistir. Então, eu ficaria no carro no comboio e meio que olharia, porque é difícil assistir tênis de escola, que Malia jogava, sem aparecer com todos os agentes e tal, então isso eu não fazia. Mas futebol dava pra fazer, sabe? Se você fica bem lá Então, atrás, dá, né? Isso, ficando bem atrás. E interagir com os pais de um jeito normal para que Claro. as pessoas entendam que eu sou mãe, sabe? E essas são minhas filhas. Você quer o melhor pra elas, E eu né? sempre sendo mãe, quero o melhor para elas. E a gente fazia noites do pijama na Casa Branca, as meninas vinham. Então isso ajudava, sabe? É uma forma longa de dizer que ter filhos pequenos nos ajudou a manter a normalidade e ajudou na nossa saúde mental, Que interessante. como família. Agora, como vocês... Quer dizer, vocês cresceram com pais que não eram famosos, que não tinham muito dinheiro, que não estavam na mídia, que não estavam em universidades ou na política, com o mundo prestando atenção. Mas não foi o caso de vocês dois. Vocês são figuras públicas, cada um do seu jeito, com muitos fãs e críticos. E vocês tinham mais dinheiro que seus pais, mais sucesso, mais oportunidades, todas essas coisas. Como vocês, os dois, criam filhos saudáveis, conscientes, para serem bons, amorosos, generosos. Quando se tem mais, financeiramente, Ótima pergunta. sucesso, oportunidades, contatos,
Quando eles têm mais oportunidades do que vocês tiveram? Sim, essa é uma ótima pergunta. E a maneira como abordamos isso é que vocês ainda não fizeram nada. Então, vocês não podem. Isso não é sobre vocês. Isso ainda não é sobre vocês. Tem que ralar para conquistar. E se fizerem as tarefas, tirarem boas notas, se comportarem, aí começam a ser recompensados. Mas Porque vocês não querem tirar a confiança deles de cometer erros e construir algo próprio. De jeito né? nenhum. Então, como fazem isso? Veja bem, nós estamos tentando fazer como nossos pais fizeram, dar-lhes confiança e determinação. Os resultados virão. E eu sempre pensei que meus pais me fizeram uma grande justiça. Quando fiquei mais velho, percebi que havia muitos colegas na escola, tanto no ensino médio quanto na faculdade, cujos pais estavam pressionando para que tivessem boas notas. E isso os impediu de conseguir boas notas. E meus pais sempre disseram, olha, se você fizer o seu melhor, eu confio que você terá boas notas, então não se preocupe com isso, apenas faça o seu melhor. E sempre que eu não dava o meu melhor e me perguntavam, eu tinha que dizer que não dei o meu melhor porque isso poderia voltar. Ao final, como evidência. Mas era raro, porque nos treinaram para apenas fazer o nosso melhor. É isso que queremos. Não nos preocupamos com as notas. Faça o seu melhor. E era assim também nos esportes. Apenas faça o seu melhor. E estou tentando fazer isso com nossos filhos, mesmo que tenhamos mais do que tínhamos quando crescíamos. Isso não significa que nossos filhos precisem ter, 4 vezes mais do que poderiam ter, certo? E não é como, Lewis, quando éramos crianças, ganhávamos pizza quando recebíamos boletins. Esse era o nosso Essa prêmio. era a nossa recompensa por boas Sim. notas. Uma boa pizza italiana. Isso aí. Nós fazemos o mesmo com essas crianças, mas temos pizza com mais frequência do que antes, certo? Sim. Quer dizer, você sabe, nós saímos para jantar Sim, mais claro. do que antes. Fazemos viagens melhores. certeza. Mas quando se trata de trabalhar, simplesmente trabalhe duro. Trabalhe duro e você será recompensado. E é isso. Isso é maravilhoso de ver. Entre meus 2 filhos mais velhos e os 2 filhos dela, ou seja, os 2 filhos dela, todos já são adultos, estão seguindo suas vidas. No início dos 20 e dos 30 anos, não estão mais morando no nosso porão, né? Certo, sim. Então agora eles aprenderam a administrar orçamentos, a lidar com o dinheiro, e isso é algo que meu pai passou bastante tempo nos ensinando, mostrando o valor do dinheiro. E eu acho que isso também é importante nos dias de hoje, porque temos mais dinheiro do que eu tinha quando crescia, e ajudar nossos filhos a entender como minha esposa Kelly, que ela só compra coisas em promoção. Então, se nossos filhos procuram por coisas quando querem algo, eles sabem que tem que estar em promoção ou eles têm que gastar seu próprio dinheiro. Interessante. Sim, Que legal. Eu acho que você precisa conhecer seus filhos, né? E isso começa bem cedo. Acho que todo esse trabalho começa muito antes do que muitos pais imaginam, porque é sobre limites, sabe? É sobre respeito. É sobre ensinar seus filhos a saber ouvir um não. Não dar tudo pra Não eles. dar tudo pra eles. E tá tudo bem com a decepção deles. E isso começa aos 3, 5 anos. Começou bem antes de entrarmos na Casa Branca, mesmo eles sendo bem pequenos. Começa com disciplina e não ter medo de disciplinar seus filhos. Fazer com amor, mas ainda assim fazer. Sim. E ser consistente. Então, nossos filhos, mesmo chegando na Casa Branca com 7 e 10 anos, já eram aquelas crianças, né? Aí, a preocupação passou a ser, tipo, eu não quero que... E isso foi para todos os nossos filhos. Eu não quero que você pense que tem que ser assim porque a pressão Nossa, meu pode ir Deus. para o outro lado e nossos filhos são Obamas, certo? Eles entraram na sala com um nome e rosto que os obriga a provar algo. Então, meus filhos, por quem eles são? Já são trabalhadores esforçados. Já são boas pessoas. Eles... Sabe, eu ouço isso em todo lugar que eles vão. Eles sabem como entrar em um ambiente e tratar as pessoas com gentileza. Eles são graciosos. Eles aprenderam a ser diplomatas nesse processo, porque toda essa experiência que eu estava preocupada também os ensinou a se movimentar pelo mundo.
Então agora, eu me preocupo com eles acharem que o sucesso precisa ser como o que a gente fez. Chegar à Casa Branca ou ao topo, sim. Vamos lá, tipo, isso é incomum, certo? Isso não é o E normal. vocês? O estilo de vocês, como pais, mudou ou evoluiu antes da Casa Branca, durante e depois? Evoluiu não por causa de onde estávamos, mas por causa da idade delas, sabe? Nossas filhas viveram na Casa Branca por mais tempo do que em qualquer outra casa. Então, elas entraram com 7 e 10 anos e saíram no ano em que a Malia se formou. Ela terminou o ensino médio e tirou um ano sabático, no nosso último ano, pois ela não queria ir para a faculdade sendo filha do presidente. Ela não queria ter toda aquela atenção, sabe? Interessante. Então, ela decidiu tirar um ano sabático por causa disso. A Sasha se formou no ensino médio depois que saímos da Casa Branca, então elas eram pessoas diferentes. Agora, você passa de criar limites para se tornar um conselheiro, certo? E aos poucos, você vai Interessante. deixando ir. Para mim, senti que meu trabalho era, a cada ano, dar um pouco mais de liberdade. Todo ano lhe dá mais controle sobre sua vida. Todo ano eu dava um passo ainda mais para trás, para sair do caminho. E eu queria fazer isso antes de saírem da minha casa, porque eu queria ver o que você faz quando tem toda a liberdade. E, inevitavelmente, alguns erros são cometidos. Nossa, com certeza. Deixa eu te contar, erros foram cometidos. Mas foi Sim. melhor para mim ver esses erros de perto, para que a gente pudesse voltar para casa, conversar sobre isso, aplicar as punições necessárias. Eu não queria saber disso quando já estivessem fora de casa. Então, fui dando mais liberdade para os meus filhos em cada fase, mas isso tinha mais a ver com quem eles eram e como eu queria que se desenvolvessem, porque, além disso, eles não teriam um serviço secreto para o resto da vida. Então, era preciso aprender a dirigir, né? Sim. E você precisa aprender a dirigir com seu agente. Então, tivemos que mudar isso. É como se você estivesse dirigindo sozinho no carro e seus agentes estão seguindo. Agora, você precisa aprender a gerenciar e se comunicar com um grupo de homens adultos Sim. sobre como você está se movendo no mundo. Sim. Porque você tem que fazer isso. Sabe, você tem que aprender a abastecer, tem que aprender a pegar um ônibus, tem que aprender a pegar um avião sozinho, e eu não posso estar lá para fazer isso com você, porque ainda tenho tudo isso, certo? Sim, exatamente. Então as mudanças eram realmente baseadas nas crianças, no que elas precisavam e na idade. E meu lema era: sua vida logo vai ser sua. Então, vamos começar agora. Isso é bonito. Tenho cerca de 5 minutos com vocês, me avisaram aqui. Tenho algumas perguntas. Sei que pena. teremos que fazer outra entrevista no futuro. E mais bate-papos sobre basquete e tudo mais, sabe? Mas tenho algumas perguntas finais. Então espero que me deixem terminar essas. Mas antes de perguntá-las, quero que as pessoas baixem o novo podcast de vocês, IMO. Ouvi o primeiro episódio onde era apenas vocês dois. Achei fascinante ouvir as histórias que vocês compartilharam sobre a infância, o crescimento, as lições que aprenderam, como conseguiram inspirar confiança um no outro, se apoiar e superar desafios no mundo. Achei muito legal. E todas as outras conversas que vocês estão tendo com as pessoas, acho que são muito necessárias agora. Então, IMO, com Michelle Obama e Craig Robinson. Quero que as pessoas baixem, acessem o imopod.com. É podcast IMO, I-N-O, em inglês. Vamos colocar o link também, mas é muito inspirador e fico feliz que vocês estejam fazendo Obrigado. isso. Parabéns Muito pelo programa. obrigada. É muito legal. Uma pergunta a mais que tenho para você, depois tenho algumas para vocês dois para fechar. Sim. Eu estou curioso sobre a sua confiança antes da Casa Branca, durante o período na Casa Branca, e então, na última década, desde que você saiu de lá. Eu adoraria ouvir sua reflexão sobre isso, como um irmão, e o que você testemunhou ao longo desse tempo. Você sente que está mais confiante agora nos últimos 10 anos, nos 8 anos no cargo ou nos 4 a 8 anos anteriores antes de assumir o cargo? Essa resposta é fácil, Luiz. Sério? Eu acho que sim. Eu acho que pode-se dizer que eu sou mais confiante agora. E por confiança, quero dizer que sinto que posso afirmar minha sabedoria. E eu já disse isso antes. Acho que talvez seja um pouco diferente para mulheres. Talvez eu esteja, só posso falar como mulher porque sou mulher, mas sinto que ao longo da minha vida, sabe, como muitas mulheres, eu era reticente em reconhecer o que eu sabia. Sempre ficava pensando, talvez eu não saiba o que estou falando.
talvez eu não deva me manifestar. Ou sim, talvez essa ideia pareça assim. Talvez o que eu estava dizendo para esses caras na ala oeste não fizesse sentido. Eu estava fazendo minha parte. Estava provando o que eu podia, mas ainda assim, só agora consegui olhar para toda essa trajetória e dizer: olha, eu meio que sei algumas coisas. Eu acho que agora posso me sentar na minha sabedoria aos 61 anos. E eu acho que muito disso tem a ver com o fato de que claro, ainda sou esposa, mas não sou a primeira dama da nação. Não sou a principal responsável por Malia e Sasha. Elas são adultas e estão por conta própria. Esta é a primeira vez na minha vida em que cada decisão, boa ou ruim, é minha responsabilidade. Interessante. E me sinto bem por tê-la. Ainda estou trabalhando nisso, no entanto, porque ainda há culpa, ainda há um senso de obrigação, ainda há sempre a sensação de será que eu sou boa o suficiente? É sério, Luiz. Mesmo agora? Porque embora a confiança esteja presente em muitas de nós, isso é o que aprendi ao longo do tempo. Mas você criou e conquistou tanto, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Então, aos 61, você ainda sente Mas isso? será que é o suficiente? E esse é o trabalho que estou fazendo. Se não é o suficiente agora, estou dizendo a mim mesma e ao meu terapeuta. Então, não será suficiente. Então, agora eu preciso determinar para mim mesma, porque isso tudo é uma conversa interna. Que estou bem, certo? Eu só agora realmente tenho tempo para fazer esse trabalho. Interessante. Porque quando você está subindo, enfrentando os dragões, você só sente as emoções. Não há tempo para avaliar isso, certo? Criando filhos, passando por momentos difíceis, escrevendo livros, fazendo turnês de livros, trabalhando na biblioteca com meu marido e tudo mais. Mas a década da qual eu estava falando, que passou num piscar de olhos, quando é que houve tempo para refletir e trabalhar nessas coisas? Fazer o trabalho de cura. Para fazer o trabalho de cura, porque depois de todo aquele trabalho, ainda há cura a ser feita. Foi uma experiência insana que tivemos, não é mesmo? Tem muito para processar. E assim, nesses últimos anos, tenho desvendado isso e estou me tornando melhor com minhas escolhas, me sentindo mais confiante em mim mesma e mais resolvida naquela questão de será que eu sou boa o suficiente? E, finalmente, estou começando a responder isso. Acho que sou o suficiente. Acho que Isso cheguei lá. é lindo. Sinto que estamos apenas começando, mas infelizmente vou ter que encerrar isso. Então eu quero fazer uma pergunta final a vocês dois. A pergunta é: qual é a sua definição de grandeza? E vou começar com você, Craig. Sua definição de grandeza. Acho que a grandeza é a capacidade de impactar tanto a sua própria vida, quanto de impactar também a vida dos outros. Acho que se você consegue encontrar uma maneira, um jeito de se desenvolver, se você conseguir encontrar uma maneira de se desenvolver e se motivar, pode inspirar, desenvolver e motivar os outros também. E isso meio que tem sido o trabalho da minha vida, mesmo antes de ser treinador, como jogador, como executivo, como trabalhador corporativo. Sempre senti que não nos inspirávamos o suficiente. Todo mundo era meio que um contratado independente. E se todos nós pudéssemos ser jogadores de equipe, estaríamos em uma posição melhor. Nossa, que legal. Que legal. Amei isso. E você? Acho que a minha é parecida, porque fomos criados em lugares parecidos. Grandeza é dar mais do que você recebe. Sabe? Porque no final, tudo isso tem um propósito, né? Eu acho que a grandeza, o bem maior, todos nós deveríamos trabalhar para nossa própria grandeza de forma que ela impacte o bem maior. E aí, todos nós experimentamos essa grandeza. Porque a grandeza como uma conquista individual quer dizer, sim, eu imagino que seja possível, né? Você pode se sentar na sua própria grandeza, ter todas essas coisas e ficar bem sozinho. Mas a grandeza maior está em espalhar essa energia. Amém. Obrigado aos dois por estarem aqui. Valeu por nos receber, cara. Agradeço, Michelle. Muito obrigado. 12 anos. Dá pra ver a experiência.
Sabe como é, né? Não acho que eu poderia ter tido aquela conversa com ele onde eu disse: "Você aceita quem eu sou hoje?" Porque eu mudei 1 milhão de vezes desde então. Mas eu poderia ter dito para ele: "Você vê minha alma e aceita isso?" E ele teria dito: "Sim, eu vejo sua alma e aceito isso."